Você que está vivenciando um momento difícil de um diagnóstico de câncer e o seu médico solicitou exames de imagem para saber se essa doença se espalhou ou não, ou seja, se há ou não metástase. O que é metástase? Como esse processo ocorre? Que tipo de exames são importantes para a gente definir a presença delas ou não? Fique comigo neste vídeo que eu vou trazer todas as informações importantes sobre esse tema para você. Eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer gênito urinário. Vamos lá? O que são metástases? A metástase é um nome técnico que nós damos a um processo biológico em que a célula do câncer se transforma a tal ponto em que ela ganha novas habilidades. Uma célula normal, ela fica restrita ao tecido que ela compõe. Por exemplo, uma célula de um tecido prostático, da próstata, tem uma função estabelecida e ela permanece ali. Uma célula do rim, ela tem uma função específica que faz parte da fisiologia normal do organismo e que ela fica restrita ali naquela localização, cumprindo essa função. Entretanto, quando o câncer se transforma e vai ganhando novas alterações, principalmente dirigidas por novas mutações, ele ganha habilidades que não tinha até então, como por exemplo, a habilidade de se locomover naquele tecido, invadir os vasos sanguíneos e circular pelo organismo a ponto de achar um local específico, que pode ser um local distante da onde esse câncer nasceu, e se aninhar ali. Essa célula do câncer que se aninha ali, ela começa a se multiplicar e transformar-se num novo tumor, numa localização completamente distante de onde ela nasceu. A este processo nós damos o nome de metástase. E o que de fato representa a metástase? A metástase acaba representando uma redução importante das chances de curar o paciente para a grande maioria dos tumores sólidos. Entretanto, felizmente existem exceções. Um grande exemplo é o tumor de testículo. O tumor de testículo, mesmo com a presença de metástase à distância, ou seja, no pulmão, nos ossos e em outras partes do corpo, ele é passível de cura com o tratamento padrão. Portanto, a presença de metástase não é uma sentença de incurabilidade para todos os tipos de tumores. E toda metástase ocorre da mesma maneira? É claro que não. A célula do câncer, quando ela se transforma e ganha a habilidade de migrar da onde ela surgiu, ela pode migrar por algumas vias diferentes. Seja pela própria contiguidade ou espalhamento daquele tumor naquela região, e aí esse tumor ele pode infiltrar as estruturas que estão em volta de onde ele nasceu, causando sintomas como dor, compressões, obstruções em órgãos ocos do nosso organismo. Ou ele pode também fazer uma disseminação pelos vasos que conduzem os fluidos do nosso corpo. Sejam eles os vasos linfáticos, que conduzem a linfa, passando por estruturas do nosso sistema imunológico chamadas linfonodos, e muitas vezes quando esse tipo de metástase ocorre, a gente percebe um aumento desses linfonodos que são visíveis nos exames de imagem ou, dependendo do tipo do câncer, até palpáveis ao exame físico. Um outro exemplo é a metástase hematogênica. É aquela que ocorre quando as células do câncer já são capazes de entrar na circulação sanguínea, entram nos vasos venosos e começam a circular pelo corpo. Se essa célula acaba tendo afinidade pela expressão de determinadas moléculas na superfície celular com um determinado tecido, por exemplo, pulmão, ossos, fígado ou até mesmo cérebro, ela pode se aninhar e se transformar num novo tumor metastático naquela região. E quais são os tipos de exames que são utilizados para detectar a presença de metástases? Disparado, o mais frequentemente utilizado é a tomografia computadorizada. Esse é um exame que se utiliza de raios X para gerar imagens de segmentos do corpo, de forma que nós podemos reconstruir essa imagem através de softwares numa apresentação tridimensional. Assim nós temos uma noção anatômica muito boa de onde é que está a lesão, podendo definir se trata de uma metástase ou não. Já quando a tomografia apresenta algum tipo de contraindicação ou não é capaz de trazer
o resultado que a gente precisa, nós podemos utilizar também a ressonância nuclear magnética. Diferente da tomografia, a ressonância nuclear magnética, ela não se utiliza de radiação, ela se utiliza de um mecanismo magnético para gerar uma imagem através do giro dos átomos de hidrogênio que estão nos nossos tecidos. Portanto, ele é muito utilizado quando nós precisamos gerar imagem em pessoas que não podem sofrer também a radiação emitida por uma tomografia computadorizada. Um exemplo típico são pessoas, mulheres que estão esperando um bebê e nós precisamos gerar imagens e não é possível usar a tomografia pela exposição da radiação que o bebê pode sofrer naquele momento. Um outro exame importante é o exame de medicina nuclear e o mais comumente utilizado é a tomografia por emissão de pósitrons, o famoso PET. O PET ele pode ser fundido, somado às imagens geradas por uma tomografia convencional ou até mesmo por uma ressonância. No nosso meio é muito comum o uso do PET tomografia, além das imagens tomográficas, anatômicas e tridimensionais que podemos gerar através de uma tomografia, nós temos também a emissão de radiação detectando a localização exata daquele tumor. Nós podemos usar essa radiação ligada a uma molécula de glicose, onde um tumor com metabolismo acelerado alimenta-se daquela glicose e acaba emitindo aquela radiação, dando condição de localizar o ponto exato de onde aquela lesão está, ou nós usamos moléculas que têm especificidades por determinado tecido. Um exemplo típico é no câncer de próstata o uso do PET-PSMA. Um ponto muito importante, um exame não substitui o outro. Para cada situação específica, nós sabemos qual é o exame que tem a maior sensibilidade e especificidade para detectar a metástase. A sensibilidade e a especificidade são indicadores muito importantes, porque eles vão nos dizer a probabilidade do que a gente está vendo ser ou não de fato uma metástase. E qual que é a importância de se detectar uma metástase? O quanto isso pode trazer de informação para o médico? A presença da metástase, não necessariamente uma metástase que está longe de onde aquele tumor nasceu, mas também uma metástase que possa estar comprometendo a região da onde aquele tumor nasceu, por exemplo, os linfonodos. Isso é muito importante para que o médico possa fazer o estadiamento da doença, que nada mais é definir até onde a doença foi. O mais utilizado é o estadiamento TNM. Através do TNM, nós conseguimos definir comumente 4 estágios da doença. Os estágios 1, 2 e 3 são estágios que nós ainda temos a doença restrita àquela região onde o tumor nasceu. Já o estágio 4, infelizmente, a doença já está além da onde aquele tumor nasceu. Algumas exceções existem para este tipo de estadiamento e ele não é o único utilizado. Alguns tumores específicos têm as suas próprias formas de serem estadiados. Portanto, é através dos exames de imagem que o médico define se há um espalhamento ou não dessa doença, se há presença de metástase ou não. E assim ele consegue fazer o prognóstico do paciente, ou seja, calcular de certa forma qual é a probabilidade de cura desse paciente, qual é a probabilidade de resposta a um determinado tratamento, dependendo em que estágio a doença está. Outro ponto importante é que os protocolos de tratamento eles são definidos baseados na presença de um estágio ou outro da doença. Então, protocolos de tratamento para estágios 1, 2 e 3 são muitas vezes diferentes daqueles protocolos para o estágio 4. Bom, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, ele tenha sido útil para você entender a importância da definição de metástases e o entendimento se a doença está restrita ao órgão onde ela nasceu ou se realmente ela se espalhou. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.